Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira. Eu não sei a razão que você está acordado, mas hoje é um dia que nós levamos a fé e o amor inteligente para a restauração da alma, da vida sentimental, para que você seja feliz. E eu gostaria de colocar essa pergunta na tela antes de mostrar para você o resultado que isso traz. Quando alguém desvaloriza você, o que pesa mais no seu coração? A opinião das pessoas ou o que Deus diz a seu respeito? Pense sobre isso. Veja esse resultado. Prepare o seu copo com água, porque logo após estaremos orando juntos para uma mudança na sua vida. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprender o amor inteligente. 8. Se preparar antes de namorar. 7. Se tornar um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprender a se valorizar. 4. Reconquistar um amor perdido. 3. Desbancar os mitos de relacionamentos. 2. Saber escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, toda quinta-feira, às 8 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, ou em algumas das igrejas Universal espalhadas pelo país. Você é? Lázaro. E você? Josiane. Josiane, você vai falar primeiro, porque você está com o microfone? Sim, senhor. Qual era o caso de vocês e qual foi o milagre que aconteceu? Sim, senhor. Bispo, nós chegamos na igreja, né, já com na terapia do amor com o casamento destruído. A separação mesmo. Eu vivia e acreditava que o meu casamento era uma maravilha, pelo fato de não... Ele só sempre trabalhar, estava em casa, nós já éramos da igreja. Então, até então, eu achei que estava tudo bom. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, eu comecei a ver coisas que não batiam com o meu casamento. Então, eu percebi que tinha algo diferente, que não era de acordo com a palavra de Deus. Mas fui empurrando. Até que um dia nós viemos na igreja participar de uma reunião de domingo e o Espírito Santo falou com ele, chegou em casa, ele me contou que ele havia me traído. E aí foi o meu fundo do poço. Aí eu fui empurrando ainda com a barriga. Fui levando, nós ficamos 6 meses assim, bispo. Até que o pastor abordou a gente, convidou para participar da terapia do amor. Perguntou por que nós não participávamos, eu já estava muito machucada, muito ferida. Vocês brigavam muito? Não, senhora, a minha luta, bispo, era porque ele tinha vícios. Ele bebia, ele fumava. Então, assim, ele vinha na igreja, mas não servia a Deus conforme a palavra. O que passava na sua cabeça? Então, bispo, na verdade, assim, eu não priorizava a família. Eu não dava valor à família. Não valorizava meu filho, não valorizava minha esposa, minha casa. E a minha vida, assim, era trabalhar. Era trabalhar, manter o sustento da casa. E para que eles tivessem o melhor. E para que eu mantesse a minha vida financeira estável. Mas, na verdade, era um fracasso. Então, eu não tinha sucesso na minha vida financeira e também não tinha sucesso na minha vida familiar. Então, a minha vida era assim. Então, eu vivia trabalhando, jogava futebol, gostava de futebol, mas trabalhava o tempo todo e não priorizava estar com a família. Assim, a gente chegou na terapia. E qual foi a primeira coisa que vocês aprenderam aqui? Sim, senhor, bispo. Aí não é só vir frequentar. Quando eu cheguei na terapia do amor, eu estava muito ferida, muito magoada, com certeza. E eu comecei a colocar em prática. O pastor falava para a gente que o casamento, são as duas cabeças pensando, mas Deus, ele é o princípio do casamento, né? Então, tudo que vinha na palestra, chegava em casa, nós conversávamos e colocava em prática. Então, eu aprendi a cuidar. A esposa, ela tem o papel de cuidar do marido. Porque houve a traição, mas eu também tive a minha parte de erro. Que eu achava que cuidar da casa sempre era o suficiente, mas não. Então, eu comecei a pôr em prática o cuidar dele, cuidar do filho, a priorizar os momentos que nós tínhamos em família.
sempre, quando ele está em casa de folga, eu aprendi com a palavra, com as palestras, que era o momento nosso. Não era priorizar outras coisas, era ter aquele momento do casal. Então, eu vinha, participava das palestras, nós ficamos 6 meses fazendo a palestra da terapia do amor. Dentro desses 6 meses, Deus mudou, transformou o nosso casamento. Nós obedecemos e mudou tudo. Mudou a maneira dele agir, ele quis ficar em casa, porque antes ele não queria estar em casa, ele só pensava em trabalhar. Tinha uma hora extra, era folga, ele preferia estar no trabalho do que estar em casa. Com a palestra da terapia do amor, ele começou a aprender a estar em casa, a valorizar a família. Quer dizer, a sua cabeça mudou, então, né? Sim, senhor, bispo. A minha cabeça mudou totalmente. Antes eu não tinha prazer de ficar em casa. Hoje, a primeira oportunidade, a gente fica juntos, a gente conversa, a gente assiste filmes, a gente se envolve com as coisas da igreja, a gente ganha almas junto, a gente está sempre envolvido na igreja. Hoje, totalmente mudou. Fruto da terapia do Da amor. terapia do amor, sim, senhor. Hoje a gente pode falar que realmente foi fruto da terapia do amor. Muito bem. Parabéns para o casal. Deus abençoe, tá? Na fé com Jesus. Você pode ver o testemunho da pessoa. Você pode parar para pensar, porque se você está acordado a essa hora, talvez você tenha um problema específico, ou talvez você tenha um propósito específico, trabalhando, estudando, fazendo aquilo que lhe é de direito. Mas se você tem enfrentado esse dilema, e você consegue ver o que você guarda dentro de você, se é o valor que Deus te dá, ou se é como as pessoas têm ou a vida tem tratado você, preste atenção no que diz a palavra de Deus. E eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que define você não é o seu problema, mas é a atitude que você vai ter em relação à palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus não muda. Pessoas mudam, situações mudam. E muitas das vezes, essas mudanças que nós não podemos controlar são as que descontrolam a nossa vida. Por isso que temos a palavra de Deus. Vamos orar juntos. Eu não vou orar por você. Você vai orar comigo. E Deus vai nos ouvir. Vamos usar a nossa fé. É momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como essa pessoa tem se visto, meu Pai. Se ela traz a marca de uma escolha errada, se ela traz a marca de uma consequência, meu Pai, da escolha de alguém. Meu Deus, se ela tem um arrependimento que consome ela todos os dias, talvez está consumindo ela agora, e é por isso que ela não consegue dormir, é por isso, meu Deus, que ela está acordada até agora, ou acordou já, meu Pai, com essa agonia dentro de si, como se não houvesse, meu Deus, paz dentro dela, mas existe a Tua palavra. E o valor que a vida não tem dado para ela, o valor que talvez ela não tenha encontrado na própria casa, na pessoa com quem ela dedicou a vida, meu Pai. Talvez ela gerou uma vida, teve um filho, uma filha, meu Pai. Meu Deus, o Senhor dá para ela. O Senhor quer fazer dela esse tesouro, desse homem, dessa mulher que ora conosco. Fale com Deus aí, meu amigo. Use as suas próprias palavras. Talvez você pensando na pergunta, você viu um turbilhão de pensamentos dentro de você. Fale com Deus aí agora, porque Ele encontrou você. E é por isso que nós estamos aqui orando juntos, porque Ele é contigo e Ele quer tirar você dessa situação. Meu Pai, nós abençoamos esse copo com água juntos, para que ela receba essa vida.
em nome de Jesus. Beba desse copo com água. E se assim você o crê, diga graças a Deus. É isso mesmo, meu amigo. Graças a Deus. Olha, guarde essa palavra com você, porque Deus te dá esse valor. Leia na tela comigo. Você é o tesouro particular de Deus. Valor maior que qualquer riqueza. Querendo falar conosco, você pode nos encontrar 232 Seven Sisters Road aqui em Londres. Ou você pode encontrar o altar mais próximo da sua casa, através do universal.org/localizar. Querendo falar conosco, Pastor Online, esse endereço que aparece na sua tela. Você não está só. Deus te encontrou. Tenha um bom dia e até amanhã. O meu nome é Ivani e eu era uma pessoa totalmente triste, vazia, sem perspectiva de vida. Não acreditava em mim. Eu era uma pessoa assim que gostava de arrumar confusão, uma pessoa que ninguém gostava de estar perto. Não tinha amizades, não conseguia fazer amizades, não conseguia me relacionar com ninguém. Eu não conseguia parar em nenhum emprego, eu não conseguia ter amigos, eu não conseguia estar num ambiente com mais pessoas sem arrumar confusão. Era nervosa, extremamente nervosa, ciumenta, não conseguia permanecer nos relacionamentos porque eu era muito ciumenta. Eu era uma filha, eu sou a filha caçula de 9 irmãos e eu tinha muito problema com a minha mãe, eu brigava demais com a minha mãe. A minha mãe sofreu muito para nos criar, 9 filhos, sozinha. E eu era frustrada, porque eu queria ter uma vida melhor. Mas eu não entendia na época que o que a minha mãe estava fazendo já era o melhor. Era o máximo que ela conseguia fazer para nós naquele momento, né? Então, eu acabava descontando nela as minhas frustrações. Eu era muito agressiva, eu não conseguia conversar sem xingar, sem bater boca, sem reclamar, sem as coisas ter que ser do meu jeito. Tudo eu falava, eu vou embora de casa, eu vou fugir de casa, eu não aguento mais essa vida. Sempre trazendo problema para minha mãe. Aí eu comecei a namorar, ter um relacionamento firme com 15 anos de idade, acreditando que aquele relacionamento ia preencher o meu vazio. Mas eu causava muita confusão. Eu tinha muitos ciúmes desse meu namorado. Eu tinha muitos ciúmes, fazia muitas coisas assim, até mesmo para machucar ele, para agredir ele. Eu cheguei a agredi-lo em algumas das nossas brigas, que eram muitas, de tão nervosa que eu era, de ciumenta. Muitas vezes ele não fazia nada de errado, se ele se atrasasse 5 minutos, já era questão de brigas, de discussão, de problemas. E eu não conseguia me relacionar, eu não sabia como me relacionar naquela época, né? Depois de uma briga que eu tive com o meu namorado, uma colega de trabalho me convidou para ir à Igreja Universal. Só que a minha mãe já frequentava a Igreja Universal. E eu tinha problemas com ela também por conta dela frequentar a Igreja Universal e eu não concordar. Por causa das coisas que a gente escutava, né? Na época, eu frequentava outra igreja, né? E junto com o meu namorado, eu me incomodava pelo fato da minha mãe fazer as coisas na igreja, de estar ali em propósito de oração, de vir praticamente todos os dias. Eu não entendia que todo aquele esforço era por nós, era para cuidar dos filhos, era para ela ser forte, para passar essa força para os filhos, né? Era por isso que eu não gostava, eu achava inútil o que ela fazia. E através desse convite, eu fui, um dia depois do meu expediente de trabalho, eu cheguei na Igreja Universal numa sexta-feira, 15h, fui escondida, porque eu não queria que ninguém soubesse, porque eu estava sofrendo. Eu queria ajuda, mas eu não sabia como que eu ia ser ajudada, como pedir ajuda. E quando eu cheguei na Igreja Universal, eu fui muito bem recebida, ao contrário de tudo que eu imaginava, criado na minha cabeça, né? Então, assim, eu fui muito bem recebida pelo pastor nesse dia, onde ele me atendeu, e eu permaneci. Eu fui permanecendo, fui sendo ajudada, fui frequentando, fui entendendo que o problema, na verdade, não era as pessoas, que aquele problema estava dentro de mim, que eu precisava mudar para que aquela situação mudasse.
o pastor ensinava que tinha que se batizar para a velha criatura morrer, aí se pegar ali, ler a palavra de Deus, e conhecendo. E foi assim que eu fiz. Eu me batizei, fui me dedicando à leitura da palavra de Deus, fui me dedicando a me concentrar, o momento que eu estava ali na igreja, a prestar atenção, porque nem isso eu não conseguia prestar atenção. Eu não conseguia memorizar uma palavra. Assim, muitas coisas já tinham mudado, mas aquele vazio, aquela inquietação ainda não tinha mudado. Então, numa quarta-feira, eu falei para Deus, falei assim, meu Deus, tá vendo essa pessoa aqui? Me dá uma chance de mudar, me ensina a mudar, me ensina a fazer diferente, me ensina a ver o que eu estou fazendo de errado para poder mudar. Foi aí que eu fui me dedicando mais. E o pastor falando do Espírito Santo, que a gente recebendo o Espírito Santo, a gente ia ter uma transformação de vida, eu falei, essa é a oportunidade, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E logo depois já chegou a campanha do jejum de Daniel. E não era só o jejum de informação, era tudo, era tirar o que não prestava dentro de mim, que ninguém sabia, que estava ali em oculto, que só eu sabia. Todos os dias eu passei a meditar na palavra de Deus, eu pedia para Deus me dar entendimento da palavra dele. Todos os dias eu ouvia a mensagem do Bispo Macedo na rádio, meio-dia. O Bispo Macedo falou da gente pedir perdão, e orar pelas pessoas que fizeram mal. Aí eu pensei, eu falei assim, meu Deus, e agora, né? Como que eu vou chegar para essas pessoas e pedir perdão, falar que eu errei? E eu fiz. Eu não media esforços. Procurei essas pessoas. Muitas dessas pessoas não aceitaram, me julgaram, não acreditaram no que eu estava fazendo. Falaram que aquilo era só encenação. Mas o bispo falava, não importa o que as pessoas vão achar, o que importa é o que você está fazendo. E eu me dediquei, e assim, eu queria muito receber o Espírito Santo, acordar de madrugada, me humilhar com a cara no chão, e assim eu fiz, os 21 dias, e o dia que antecedeu a entrega do jejum de Daniel, o pastor falou assim, que era para a gente se preparar, colocar a melhor roupa, e que as primeiras palavras que a gente falasse seria para Deus. Então, foi assim que eu fiz. Não falei com ninguém, preparei a minha roupa um dia antes. E as primeiras palavras que eu falei foi para Deus, que eu precisava dele. Eu precisava receber o Espírito Santo. Eu não podia mais perder a oportunidade, porque aquele vazio me consumia. E quando eu estava ali entregando meu jejum na reunião, e Deus ali confirmou que Ele estava comigo, que eu não era mais sozinha, que aquela tristeza deu lugar a uma alegria assim que não tem explicação, né? É uma alegria assim que não tem palavras para expressar o que o Espírito Santo fez. Ele me aceitou, Ele tirou aquela pessoa que não valia nada, que não tinha condição nenhuma, não acreditava nem em si própria, mas Ele acreditou em mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu não conseguia mais ficar calada, eu não conseguia guardar aquilo para mim. Então eu queria ajudar outras pessoas a ter o que eu tinha, a receber o que eu recebi, que foi algo que transformou a minha vida. Trabalho do grupo dos presídios, levando o quê? A palavra de Deus para outras mães, para outras esposas, para estarem lutando, primeiro por elas, para depois estar ajudando os seus entes queridos, a família, o marido, o filho. Hoje eu sou casada com meu namorado do passado, quando eu cheguei na igreja, onde eu o agredia. Hoje o Espírito Santo mudou completamente a minha forma de pensar, minha forma de agir. Hoje eu tenho um casamento abençoado, eu e meu marido, a gente serve a Deus junto. Eu tenho um filho que também está na presença de Deus junto com a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa empresa. Hoje Deus transformou. Hoje o Espírito Santo para mim está em primeiro lugar. Primeiro que marido, primeiro que filho. Hoje a minha primeira dedicação é ao Senhor Jesus. Hoje eu priorizo a vontade dEle. Hoje eu quero servir a Ele. E pela misericórdia dEle, até o último minuto de vida eu quero estar nas mãos dEle. Eu quero estar
com ele até o fim.